Olá, seja bem-vindo ao canal Resumo SA, o canal de resumos dos principais livros já escritos até o momento. Aqui você encontra as principais ideias do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, de Ana Cláudia Quintana Arantes. Indicamos a leitura completa do livro e caso tenha interesse, confira o link na descrição. Deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar todos os resumos que transformarão a sua vida. Então vamos lá. Cuidados paliativos, o que envolvem? A fim de elucidar aos leitores o conceito de cuidados paliativos, nossa autora faz uso da definição oficial da Organização Mundial da Saúde. Conforme esta descrição, tais cuidados abrangem a assistência proporcionada por uma equipe multidisciplinar. Os profissionais que compõem essa equipe têm como propósito aprimorar a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares diante de uma condição que ameace diretamente a vida. Isso é alcançado tanto através do alívio da dor e do sofrimento como da prevenção. Dentre outras dimensões relevantes, merecem destaque a avaliação meticulosa, a detecção precoce e o tratamento dos sintomas físicos, psicológicos, sociais e até mesmo espirituais. Arantes enfatiza que o sofrimento relacionado à consciência da mortalidade não se origina exclusivamente no processo de falecer. Essa apreensão se faz presente já na possibilidade de diagnóstico, quando o indivíduo aguarda, por exemplo, o desfecho de determinado exame. O intervalo entre a confirmação de um diagnóstico que ateste a presença de uma enfermidade ameaçadora da continuidade da vida e o falecimento propriamente dito é caracterizado por um sofrimento profundo. Embora a doença seja uma interpretação médica dos sintomas e sinais associados a exames de imagem ou de laboratório, ela pode ser comum a muitas pessoas, apresentando, inclusive, resultados quase idênticos. Existem milhares de indivíduos com câncer, por exemplo. Entretanto, o sofrimento é singular, absoluto e inteiramente pessoal. Mesmo que os profissionais de saúde observem as doenças se repetindo no dia a dia, o sofrimento nunca se replica. Mesmo com os tratamentos atenuando as dores, a experiência de senti-las é permeada por peculiaridades de comportamento, percepção e expressão individuais. Em outras palavras, cada dor é única, assim como cada ser humano. Isso vale até mesmo para gêmeos idênticos, que compartilham o mesmo DNA. Mesmo nesses casos, as expressões de sofrimento são completamente distintas. Diante do diagnóstico de uma enfermidade grave, a perspectiva da morte iminente traz consigo a oportunidade de um encontro rápido com o propósito ou significado da vida. No entanto, também surge uma angústia considerável pela possibilidade de não ter tempo suficiente para vivenciar esse encontro em sua totalidade. Esse processo tende a ser doloroso para a maioria dos pacientes, especialmente devido à falta de habilidades e conhecimentos por parte dos profissionais que deveriam conduzir esse período, considerado sagrado, na vida de um ser humano. Quando o paciente conta com uma equipe verdadeiramente competente na prestação desses cuidados, tem a oportunidade extraordinária de se despedir da existência com honra e dignidade, comparável à dos maiores monarcas e heróis. Infelizmente, porém, essa realidade está longe de ser acessível a todos os cidadãos brasileiros, já que nem todos os médicos e outros profissionais que tratam de pacientes em estado terminal sabem como lidar apropriadamente com essas circunstâncias. Empatia versus compaixão. Nossa autora esclarece que estar presente para alguém que necessita de cuidados paliativos não implica em experimentar pelo outro o que ele está passando. Em outras palavras, as habilidades dos cuidadores podem ser descritas como um talento, um dom conhecido como empatia. Trata-se da capacidade de se colocar no lugar do outro. Paradoxalmente, apesar de ser uma das habilidades mais importantes para qualquer profissional de saúde, a empatia pode se tornar um dos fatores de maior risco, tornando o cuidador incapaz de desempenhar sua função adequadamente. Em resumo, a empatia tem seus riscos, enquanto a compaixão não os tem. A compaixão transcende as habilidades emocionais, permitindo compreender o sofrimento alheio sem ser afetado por ele. É justamente a compaixão que protege o cuidador desses riscos. A compaixão não tem limites, ao passo que a empatia pode se esgotar.
Se o profissional de saúde permanecer imerso na empatia, poderá direcionar sua atenção exclusivamente para o sofrimento alheio, negligenciando seus próprios sentimentos. Em resumo, para praticar a compaixão, é essencial, segundo nossa autora, conhecer nossas próprias capacidades e aprofundar o autoconhecimento. Medo da morte, medo da vida. Muitas pessoas afirmam temer a morte. No entanto, Arantes se surpreende ao observar como elas vivem e sofrem, se queixam, trabalham, fumam e bebem em excesso. Além disso, vivem de maneira que ela considera insatisfatória. O paradoxo se torna evidente quando, apesar de temerem a morte, apressam-se em encontrá-la. Afinal, quem receia o fim de sua vida poderia demonstrar um receio mais sensato, não é mesmo? Isso implica em respeitar mais a morte, pois o medo ou a coragem não impedem o inevitável. Por outro lado, refletir profundamente sobre o assunto traz equilíbrio e harmonia às escolhas diárias. Obviamente, a abordagem recomendada pela autora não confere imortalidade física, mas permite uma vivência consciente que vale a pena. Ao mesmo tempo, isso não impede ninguém de aproveitar o tempo para buscar realizações, celebrar a vida, superar tristezas e aliviar sofrimentos. Mas tudo com moderação. Podemos até tentar iludir a morte, mas somos ignorantes demais para tal proeza. É por isso que ninguém morre somente no dia de sua morte. Arantes quer dizer que morremos um pouco a cada dia, quer estejamos cientes ou não de nossa existência. A questão é que morremos mais rápido quando vivemos aliados dessa consciência. Em geral, as pessoas morrem antes da morte quando se desligam da vida, da mesma forma que morrem após a morte quando são esquecidas. Se você está gostando do conteúdo, fortaleça o canal soltando aquele like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Continuando. Nossas pequenas mortes cotidianas. Todos nós, de uma forma ou de outra, passamos a maior parte de nossas vidas buscando aprender a vencer. Procuramos livros, cursos e várias estratégias para alcançar vantagens, benefícios, pessoas e bens. Existem inúmeras lições sobre como vencer. No entanto, não dedicamos o mesmo empenho à arte de perder. Não há interesse em abordar esse tema. Na realidade, passamos muito tempo sofrendo quando perdemos nossos sonhos, realidades, pessoas ou bens. Temos muitas razões para sonhar, mas se perdemos nossos sonhos, nada nos impede de não perder, também, a sanidade. Estamos constantemente em busca de discursos que nos ensinem como vencer, conquistar o melhor emprego, a parceira ou o parceiro ideal, entre outros objetivos. Portanto, ninguém se inscreveria em um curso chamado Como Perder Melhor ou Como Perder de Maneira Saudável. Nesse vazio, compreender como perder se torna, para Arantes, uma arte genuína, pois indica que a pessoa viveu plenamente tudo o que ganhou na vida. Cada perda simbólica, cada revés existencial, seja uma realidade conhecida, um trabalho, um relacionamento, reflete, pelo menos, 3 significados. Primeiramente, há o perdão, para o outro e para si mesmo. O segundo significado é reconhecer que o que foi experimentado jamais será esquecido. Por fim, existe a convicção de que a pessoa fez a diferença de alguma forma naquele tempo, deixando uma marca, um legado que transformou aquela realidade ou aquela pessoa, que a partir de então estará fora de sua vida. Em outras palavras, aceitar a perda desempenha um papel essencial em nossas vidas, que, como tal, deve continuar. Podemos escolher como enfrentar a morte. Arantes ressalta a diferença fundamental entre oferecer cuidados paliativos e promover a morte dos pacientes. Sua atuação é totalmente distinta da eutanásia. No contexto dos hospitais brasileiros, persistem práticas inadequadas nessa assistência. Como os médicos não estão preparados para cuidados paliativos, tendem a recomendar sedação para quase todos os que sofrem devido à terminalidade. Nesse cenário, um dos maiores desafios dos profissionais reside em indicar sedação paliativa apenas quando o sofrimento é verdadeiramente resistente aos tratamentos convencionais. A autora destaca que, em geral,
os médicos não sabem trabalhar em equipe para avaliar e aliviar adequadamente o sofrimento espiritual e existencial dos pacientes. A consequência imediata dessa falta de habilidades e conhecimento se manifesta quando os médicos recorrem à sedação porque não conseguem guiar o processo de morte de seus pacientes de outra maneira. Hoje em dia, ocorrem excessos de sedação paliativa, frequentemente tardia. Os pacientes sofrem de maneira intensa por um longo período. Às vésperas da morte, a sedação é prescrita como um ato final de compaixão. O tempo de luto. A morte de um ente querido dá início ao processo de luto. O vínculo significativo nem sempre é puramente de amor e, quanto mais complexo é pelos sentimentos envolvidos, culpa, ressentimento, raiva ou medo, mais desafiador se torna o enfrentamento dessa situação. Quando um vínculo é rompido por causa do amor genuíno, experimentamos muita dor, mas, ao mesmo tempo, esse sentimento nos guia rapidamente em direção ao alívio. Em uma relação interrompida pela morte, a intensidade do amor experimentado está diretamente relacionada à intensidade do luto. Surpreendentemente, é por meio desse sentimento profundo que as pessoas conseguem se reconstruir. A autora menciona que, ao cuidar de familiares enlutados que enfrentam grande sofrimento, procura destacar a importância de homenagear o legado do ente querido. Se a pessoa trouxe sentido, força, crescimento, paz, alegria e amor, não é justo que todos esses elementos sejam sepultados junto com o corpo. É essa percepção de valor do relacionamento que permite que os enlutados se recuperem gradualmente de sua dor. Do ponto de vista técnico, o luto pode ser compreendido como a consequência da ruptura de vínculos significativos. A perda de uma pessoa importante nos deixa sem a sensação de segurança e estabilidade que cultivamos, desfazendo a ilusão de controle. Ao perdermos permanentemente uma conexão com alguém que, de alguma forma, representa um padrão para nós, perdemos também a capacidade de nos reconhecer. Nossa educação ao longo da vida raramente nos ensina a nos tornarmos quem somos. Quando crianças, expressamos com sinceridade nossos pensamentos e sentimentos, mas muitas vezes somos ensinados a sentir vergonha de nossas identidades. Portanto, dependemos das percepções dos outros para construir nossa expressão, adaptando-a às expectativas da sociedade e às que criamos para nós mesmos. Conclusão. Por fim, é importante destacar que não existe nada mais íntimo do que compartilhar o que a autora chama de processo ativo de morrer. Nem confidências, beijos ou relações íntimas podem ser comparados a isso. Uma pessoa à beira da morte tende a buscar um sentido para sua presença ali. Além disso, surgem questionamentos sobre ilusões, verdades, culpas, medos, encargos e preocupações, entre outros elementos. Quando a morte se aproxima, tudo isso se torna cristalino. Embora, no fim das contas, a morte espere por todos nós, ela continua sendo a única certeza de nossa existência. Tentar evitar o assunto não traz benefícios. Comente abaixo a sua opinião sobre o livro. Deixe dicas e sugestões para os próximos vídeos. Um abraço e até mais.